desse endividamento, por causa de vários problemas estruturais, né, na América, várias pessoas têm prognosticado que os Estados Unidos vão falir, inclusive esse americano aqui. E esta revista é uma revista americana, Time, e aqui está dizendo The Decline and Fall of Europe, o declínio e a queda agora de quem? Europa. Mas declínio e a queda dos Estados Unidos, declínio e queda da Europa. Então o que vai ser da profecia de Apocalipse 13? E agora? Bom, olha só, agora a revista Veja. China, o país que sustenta a economia de todas as nações. A China, uma equipe de Veja foi ver como os chineses estão construindo seu império global. Império global. E esta outra aqui fala: a educação de qualidade de baixo custo para milhões é o verdadeiro segredo dos chineses em sua corrida para a liderança mundial. Olha, então esses veículos estão dizendo que estão chegando um tempo em que a China vai superar os Estados Unidos e vai se tornar o império global. E depois, como fazer com a profecia? Então, uma vez eu falava desse assunto no interior de São Paulo e uma professora universitária, ela falou: professor, a igreja tem de revisar a interpretação profética porque o mundo mudou, não vai mais acontecer isso. Mas se nós mudarmos a interpretação, falar, não, é que fala como dragão, é o dragão da China, na verdade não é os Estados Unidos, é a China mesmo, né? E já apareceram alguns, né, dizendo que a besta, aí o oitavo rei é a China. Mas se nós fizermos esta reinterpretação, será que vai dar tudo certo? Não. E aí, irmãos, o pior é que a profetisa disse que é assim mesmo, é os Estados Unidos. Então, se mudar o mundo, mudar a interpretação, aí o que acontece com a profecia? Então, nós estaríamos num grande problema, né? Muito bem, então, como eu disse para vocês, tenho acompanhado esses assuntos já nos últimos anos, né? Já escrevi, olha, aqui tem A Mitologia do Império, é um livro publicado por a editora Não Adventista, de minha autoria, sobre os Estados Unidos, sobre o desenvolvimento desta ideologia da nova ordem na cultura americana, relacionado com o Apocalipse 13. E aqui tem então o Último Império, que é o livro que nós escrevemos com essa perspectiva, só que voltado para o contexto adventista. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar alguns dados sobre a geopolítica, geoeconomia mundial, breves, para nós termos uma ideia do que é o poder dos Estados Unidos no mundo hoje, e do que é o poder também da China, já que são os dois mais falados aí nesses veículos que eu acabei de mencionar. Bom, vocês lá no final conseguem ver bem a tela? Então o que está dizendo ali? 244 dos 500 maiores grupos empresariais são dos Estados Unidos. Lá está uma foto da Bolsa de Valores de Nova York, que movimenta, né, as ações dessas grandes empresas. Então, das 500 maiores multinacionais no mundo, 244 são de americanos ou têm os americanos como seus sócios majoritários. Segundo, então aqui tem outro dado agora, 200 pessoas mais ricas do mundo, que tem acima de 6 bilhões de dólares. Lá no NASP não temos nenhum nesse clube. Eu quero saber se nessa tarde temos aqui na Igreja Central de Salvador, né, algum que faz parte desse grupo aí. Se tiver, que se levante, né? Olha, se levantaram os dois. Muito bem, então aqui temos essa revista, né, Bloomberg Markets Magazine. Eu falei para vocês da década de 90 para cá, né, que vem esse prognóstico da falência dos Estados Unidos. Então esse dado é daqui de pertinho de nós, 2012. Não achei o mais recente, mas não mudou muito. Então, dos 200 mais ricos do mundo, né, 61 são americanos, quase um terço, e 40 são europeus. Depois tem 20 russos, 12 brasileiros. Olha como estão os brasileiros aqui.
e a China tem 6, e Hong Kong mais 7. Então, o grupo da China, né, Hong Kong e China, tem mais ou menos o mesmo número de brasileiros que fazem parte desse clube. Bom, então vimos primeiro as grandes empresas e agora as pessoas mais ricas. Se nós somarmos aqui, olha, Europa, considerarmos Rússia aqui junto, né? Então temos 121 desses, e temos mais americanos aqui, porque tem Brasil, tem México. Então os americanos somam quase 140 aí desses 200 mais ricos do mundo. Americanos e europeus. Muito bem, agora dados da economia, do PIB. O que é mesmo o PIB? É o Produto Interno Bruto. Então, quando todo mundo trabalha, ao longo do ano, produz um certo montante, né, de riquezas. Então, esse montante de riquezas produzido ao longo de um ano por uma nação é o PIB daquela nação. Então aqui tem de 2014 até 2018. Então em 2014 o PIB americano, né, era de 17 trilhões e meio e agora é de 20,4 trilhões. E o PIB chinês era de 10, passou para 14. Então aqui subiu mais, né, percentualmente do que o PIB americano. Porém, nos últimos 15 anos, o crescimento da economia chinesa vem desacelerando. Então ele chegou até 13% ao ano, e daí veio desacelerando, né? Enquanto que o crescimento da economia americana já chegou a 1%, 2%. Então tem essas variações. De vez em quando retoma o crescimento americano, desacelera o chinês. Mas aí nós temos esses números. Aqui tem o Japão, era 5,8, decaiu, está encolhendo para 5,1 em 2018. A Alemanha cresceu um pouquinho também, 4,2, e a França também encolheu 2,8 para 2,4, o Brasil encolheu mais ainda, de 2,2 para 1,8, e o Brasil agora já não é mais a sexta economia, mas a nona, e caminha rapidamente para se tornar a 10ª e a 11ª, mas esperamos que haja melhoras, né? Amém. Muito bem, agora, então, vou chamar a sua atenção para os dois primeiros grupos, né? Os americanos e os chineses, que são o ponto em questão. Quantos são os americanos, né, que dependem de comer e beber desses 20 trilhões de dólares por ano? Qual a população americana? 350 milhões de habitantes. Qual a população chinesa que depende de comer desses 14 trilhões de dólares? 1 bilhão. Então, a população chinesa é de 1 bilhão e 400 milhões. Ou seja, ela é 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes a população americana. Então, isso já nos dá uma ideia, né, de como essa conta deve ser entendida. Aquelas revistas, parece que não leram dessa perspectiva, né, os dados. Porque para que a renda per capita chinesa seja igual à americana, o que é a renda per capita? Dividir o PIB pela população. Aí tem quanto cada pessoa produziu no ano, em média, né? Para que a renda per capita chinesa seja equivalente à renda per capita americana, qual que deveria ser então o PIB dos chineses? Deveria ser 4 vezes o PIB americano. Então, os chineses deveriam ter um PIB, né, da ordem de 80 trilhões, para que eles tivessem a mesma renda per capita dos Estados Unidos. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Por quê? O planeta não suporta uma exploração do ecossistema, né, capaz de levar a economia chinesa a atingir 80 trilhões de dólares. Bem antes disso, o ecossistema entraria em falência. Então isso é uma impossibilidade. Por que é importante fazer essa conta? Porque é assim, quando todos os americanos comem e bebem, quanto sobra para eles investirem em educação, tecnologia, armamentos?
guerra ou defesa, né? Quando todos os chineses comem e bebem, quanto sobra para eles investirem em educação, tecnologia, armamentos e defesa? Então, esta conta leva a uma grande diferença, porque nós temos uma diferença de 6 trilhões, porém a diferença da população é de 350 milhões para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E ninguém pode ignorar que o chinês tem direito de comer, assim como o americano tem, né? Bem, você entendeu o argumento. Agora, aqui está uma exemplificação do argumento. The Washington Post, olha, 2013. Então, aqui está a quantia de dinheiro em dólares o gasto por essas nações todas, né, com a sua defesa. E aqui está a quantia gasta pelos Estados Unidos com a sua defesa no mesmo ano. Então, os americanos gastaram 711 bilhões de dólares com a defesa deles em 2012, e juntos, né, a China, a Rússia, Reino Unido, França, Japão, Índia, Arábia Saudita, Alemanha, Brasil, Itália, Coreia do Sul, Austrália e Canadá, todos eles juntos gastaram menos que os americanos. Então, viram aí onde está uma grande diferença? Por que eles têm mais patentes, mais tecnologia de guerra, mais aviões, mais soldados e podem fazer mais guerras? Porque eles podem colocar quase 1 trilhão de dólares na sua defesa e pode espalhar essa força militar pelo mundo inteiro, quando os chineses colocaram somente ali um pouco menos de 100 bilhões. Então, ou seja, é quase 10 vezes o potencial militar americano em relação ao potencial chinês para a defesa da nação. Isso faz toda a diferença, irmãos, porque o mundo moderno depende de tecnologia, depende de educação e depende de força militar. E tudo isso vai depender de economia, de dinheiro. Até a pregação do evangelho depende do dinheiro, depende primeiro do poder do Espírito, né? Nós temos de ter economias para manter, né, aquilo que depende do dinheiro. Muito bem, então esses dados aqui mostram que aquelas revistas e aqueles livros são sensacionalistas. Eles estão falando algo, né, que os dados não comprovam. E aí nós voltamos então para a profecia para reafirmar que o mundo continua até aqui caminhando na mesma direção que a profecia diz que ele iria caminhar. Amém?